debater dois temas da Comissão de Finanças dos municípios e dos estados. Hoje nós tivemos reunião tanto das finanças municipais como das finanças do estado. As finanças do estado, essa comissão que está debatendo a revisão do Pacto Federativo, ela teve a presença do governador do estado de São Paulo e propôs alguns itens que deveriam constar dessa revisão. Os itens são extremamente importantes na minha avaliação, não só para São Paulo, mas vai ser para toda a nação. O primeiro foi a reforma do ICMS, que nós devemos finalmente encarar de forma a resolver essa questão predatória. Temos que ter uma alíquota pensada num contexto mais amplo. Sabemos que o estado de São Paulo é o estado que mais produz, então vai ser o estado que vai ter mais perda. Mas, por isso mesmo, o governador enfatizou a necessidade da criação de um fundo compensatório, que vai compensar São Paulo, mas vai compensar outros estados também, senadora Amorim. A outra questão que foi colocada como importante é a questão do pagamento de precatórios. Aqui eu fui relatora das dívidas dos estados e municípios, do indexador, para diminuir esse indexador que coloca uma situação nos estados e municípios que realmente não permitem investimento, e essa dívida já foi paga 1 zilhão de vezes. Parece prédio apartamento da Coab, que a pessoa fica pagando, e cada vez ela tem um montante mais alto do que quando ela começou a pagar. Então, esse desindexador vai aliviar a dívida de várias cidades, a cidade de São Paulo, principalmente, que é uma das grandes devedoras, mas é muito interessante que, quando fui fazer essa relatoria, aceitei uma emenda do senador José Serra, que é relacionada aos depósitos judiciais, porque todos os estados e municípios têm questionamento na Justiça, e esses depósitos desse questionamento são colocados em bancos que trabalham esse recurso. Mas os estados e municípios, esses depósitos ficam lá, mas esses depósitos, se o estado ganhar o município, sei lá quantos anos depois, ele deixou de usar aquele recurso, né? Então, essa proposta do senador de São Paulo é interessante, porque ele vai permitir que uma porcentagem, só 30% vai ficar no banco, mas o restante vai para o estado ou para o município, que vai poder usar para pagar precatório uma parte. Por que é importante? Porque a situação dos precatórios é um desastre no dia de hoje. Não se tem condição de pagar. Só para vocês terem uma ideia, a cidade de São Paulo deve 16 bilhões de precatório, tem hipótese nenhuma de pagar isso. Fica o prefeito lá tentando fugir de não ser preso por causa disso. E é algo que a gente tem que pensar como situação insolúvel. Quando é insolúvel e que saiu de fora da medida, tem que pensar algo realista que possa facilitar a resolver a questão. A apropriação pelos estados e municípios dos depósitos judiciários é essa solução. Inclusive, nós sabemos que os precatórios, nessa proposta, parte desse dinheiro de 70% que irá para Estado ou município, obrigatoriamente irá para pagamento de precatório. Não é tudo, mas é uma parte. Em relação a outro aspecto que o governo de São Paulo colocou, que eu achei muito bom, é o financiamento de saúde. Na primeira reunião, que todos os governadores do Brasil estiveram presentes aqui, a convite do senador Renan Calheiros, para colocar os problemas que tinham e que achavam que a União poderia agilizar a resolução de alguns problemas que são simples, mas fica aqui rodando e ninguém soluciona. Então, nós fizemos um levantamento a partir da orientação dos governadores, de quais as áreas seriam mais importantes, e também dos prefeitos que enviaram. E, a partir desse levantamento, o financiamento da saúde foi uma das questões levantadas, e eu ouvi quando foi também o governador de São Paulo que expôs esse problema, e eu até me apressei na época, já fiz a lei propondo que, quando uma pessoa é atendida num hospital
público e tem seguro de saúde, o hospital público cobra do seguro de saúde dessa pessoa. O que acontece? O Ministério da Saúde deveria receber esse dinheiro através da ANS. Só que o Ministério da Saúde e essa ANS não cobra, não tem fiscalização nenhuma, não recebe esse dinheiro. Então, nós temos 37% só desse dinheiro que foi cobrado. Então, o meu projeto de lei propõe que o Estado ou o município, dependendo do hospital, se é municipal ou federal, ele receba, ele que cobra, e ele já fica com o recurso, porque, afinal, o hospital é dele, e então é justo que vá para ele, porque os hospitais realmente estão com muita dificuldade em orçamentária. E seria muito mais ágil e correto, de certa forma, também, que essa cobrança fosse feita. E a última questão sobre esse assunto que eu queria falar é a desoneração de receitas estaduais, porque o PIS/PASEP, ele continua sendo cobrado nos estados, mas ele não é aplicado aonde devia ser, que é para o trabalhador. Então, essa também foi uma sugestão do senador Serra, que fosse extinto. Acho corretíssimo isso e acho que nós vamos votar. Então, senador Jorge Viana, senador Amorim, eu acredito que realmente a proposta do presidente Renan Calheiros de votarmos questões que vão afetar, nós estamos aqui conversando com o ex-governador, eu fui ex-prefeita de São Paulo, tem muita coisa que a gente pode fazer aqui no Legislativo que vai ajudar. E vamos fazer, depois que a gente conseguir alinhavar quais os projetos melhores e que tenham mais um consenso, vamos fazer um mutirão aqui nessa casa e votar tudo, e eu acho que nós vamos dar um salto e agilizar mais essa questão financeira. Outra parte do meu discurso é uma parte mais política, que eu tenho visto nos jornais, um discurso muito ridículo. É um discurso ridículo que diz que o ministro Levi não pode ser transformado em Judas. E outro discurso também ridículo que diz que ele não pode ser chamado, que na verdade ele é um Cristo, quer dizer, ele vai de Judas a Cristo. Mas o que eu quero dizer é que a chefe de governo é a presidenta Dilma. Quem executou pedaladas fiscais que desarranjaram as contas públicas foi então o ministro da Fazenda, Guido Mantega. O ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, bom, ele chegou até muito próximo, na Casa Civil, agora do lado da presidenta há algum tempo, é um dos artífices de tudo o que aconteceu. E registre-se, eu acho que nós temos que registrar essa memória. Quem desarticulou tudo não foi o ministro Levi, que agora vira Judas. Quem fez toda essa desarticulação, né? E que antes que essa história seja reescrita e o outro acabe de Judas, né? Foi esse trio que eu mencionei, né? E que levou o país à recessão, está levando o país a um desemprego como há tempo não tínhamos, a maquiagem de dados oficiais e para falar a verdade, ficam despistando como é a situação real do país. O inevitável estouro das contas públicas não foram obra do Espírito Santo e nem de Judas, mas de pessoas de carne e osso. Entretanto, a mensagem que se quer passar a partir do Palácio do Planalto é de que eles são espectadores e que tem que proteger o Levi para não virar Judas ou falar que, no fundo, ele está fazendo uma coisa tão boa que ele vai virar Cristo. Olha, a iniciativa de transferir toda a responsabilidade para o ministro da Fazenda, Levi, tem por base a mesma desonestidade intelectual que nós estamos vivendo desde o período da eleição. Colocar agora o Levi, que jamais fez parte deste trio que levou o país na situação que está, no poste de Judas ou na cruz de Cristo, sucessiva e alternadamente, é praticar uma clássica manobra diversionista. O ministro, frise-se, não tem a mínima culpa pelo pecado original do governo. Ele apenas atendeu a um convite, ora, diga-se de passagem, recalcitrante da presidenta Dilma, que levou semanas
semanas a fio até entender a importância de contar com um economista do gabarito dele, para consertar os maus feitos cometidos pela própria Presidente e seus áulicos sobre a economia brasileira, para tirar o país do rumo econômico irresponsável no que foi lançado. Levi não merece comparação a um traidor e nem a mártir. Ele é apenas um homem realizando uma das tarefas mais complexas da economia global, reposicionar a oitava economia do mundo na direção da responsabilidade. Obrigada, presidente, pelo tempo extra.